Um item aqui que o pessoal fala muito, né, que querendo ou não é um grande calcanhar aí de Aquiles, é do item 10.2.3, que fala sobre a obrigatoriedade de manter o esquema unifilar atualizado, né? Isso gente, vamos ser bem sinceros, vamos falar das duas coisas. Primeiro, vamos falar da norma. Existe a obrigatoriedade de manter o esquema unifilar atualizado? Sim, existe. Por quê? Porque o esquema unifilar atualizado é a visão que o eletricista tem daquela instalação, né? É a mesma coisa, imagina um paciente indo até um médico sem saber explicar o que ele está sentindo e sem o médico ter em mãos os exames dele. O médico vai fazer o quê? Né? Se ele tentar fazer, é na base do chutômetro. Então, para o eletricista, para o profissional da área de elétrica, é a mesma coisa. Tá? Trabalhar numa instalação elétrica com um esquema unifilar desatualizado é chutômetro. Tá? Então ele pode, mas ele conhece a instalação elétrica inteira. Ok, então significa que ele já trabalha lá faz algum tempo. Né? Se o meu médico me conhecer desde criança, se eu for no meu médico há muitos anos, pode ser que ele tenha uma informação do meu histórico que talvez sem um determinado exame ele consiga falar, não, Jair, você está gripado, por exemplo, sei lá, né, está com sinusite, enfim, talvez tem coisas que ele consiga resolver. Mas se eu chegar lá e falar assim, doutor, eu estou sentindo mal. E o que você está sentindo? Não, estou passando mal. Tá, e o que você tem? Não, estou passando mal. Vamos fazer o exame. Eu vou lá, faço o exame, volto lá, doutor, estou passando mal. Você trouxe os exames? Não, não trouxe os exames. Ele vai fazer o quê? Né? Então o eletricista, infelizmente, a diferença é que o eletricista ele não tem como não fazer nada, ele precisa fazer. Né? Então ele vai sair fuçando. Essa analogia parece boba, mas não, tá? Muito forte na verdade. Porque querendo ou não, hoje o profissional de elétrica, ele tem que se virar nos 30 ali numa planta industrial para muitas das vezes resolver problemas que nem ele sabe onde que está, que não foi ele que gerou, né? Na maioria das vezes, a grande parte das vezes, não foi ele que gerou. Ele não sabe onde está, mas ele tem que se virar e achar. Sendo que sairia muito, mas muito mais barato para o empregador, tá? Se o esquema unifilar tivesse atualizado, ou seja, o tempo de resposta de manutenção desse profissional seria muito maior. Então tem dois indicadores que é muito bacanas na área da engenharia de manutenção, que é o tempo de parada de uma máquina e o tempo entre paradas de uma máquina. Ou seja, o tempo de máquina parada, quanto menor ele for, melhor, né? Ou seja, quanto menos tempo você ficar no semáforo, melhor para você. Falar, rapidinho, eu chego no semáforo e ele abre. Eu chego no semáforo e ele abre. Isso é ótimo. Na verdade, seria fantástico se você, antes de chegar, ele já estivesse abrindo, né? Então, seria a mesma coisa da máquina. Antes da máquina parar, você já conseguiria atualizar e corrigir ela e ela continuaria sempre trabalhando. Agora, tempo de paradas entre máquinas já é outro detalhe. Você quer que ele seja o mais longo possível. Ou seja, a máquina deu manutenção hoje, quanto mais longe eu puder dar manutenção, desde que eu mantenha a integridade dela, melhor, né? Então, significa que se na minha programação eu preciso parar ela com 2 meses, a minha ideia é que ela funcione muito bem até os 2 meses, quando eu for dar a próxima manutenção. Né? E não fique quebrando toda semana, ou todo dia, e assim por diante. Então, uma boa manutenção, muitas das vezes, ela depende também de um esquema unifilar atualizado para que o eletricista consiga fazer uma manutenção correta, achar o problema rápido, achar o problema certeiro, né? Enfim, achar o problema, né? Não talvez ali, não burlar, não jampear, segurança para poder colocar o sistema para rodar, tá? E assim conseguir fazer uma boa manutenção. Com isso, para o profissional de elétrica, no que ele ganha? Ele ganha em segurança, porque uma vez que ele sabe onde ele está mexendo, o risco dele sofrer um acidente é muito menor, né? Então, ou seja, eu mexer no painel que eu sei qual é o nível de tensão, de corrente, de energia, onde está a proteção ali, para mim é muito melhor do que se eu estiver trabalhando às cegas, tá ok? Então, ou seja, quem sai ganhando com um esquema unifilar atualizado? Todo mundo, empresa, funcionário, família, enfim, todos saem ganhando.